Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Quando orardes, dizei: Pai. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus estava rezando no lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão que precisamos, perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje interessante que alguém vê Jesus rezando e sente também vontade de fazer o que ele está fazendo. Imagina o seguinte, amados filhos: se Jesus, que é Deus, que se encarnou no meio de nós, tornou-se carne pelo ventre de Maria Santíssima, se Jesus teve a necessidade de rezar, de falar com Deus, porque rezar é isto, é falar com Deus, simplesmente falar com Deus. Ora, se Jesus teve essa necessidade, como é que nós não temos? Por que nós não temos também essa necessidade de falar com Deus, de estar com Deus, de nos colocarmos nas mãos de Deus, de criarmos intimidade, porque eu só falo com quem eu tenho intimidade. Eu passo por muitas pessoas na rua, posso dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas não converso com as pessoas como se tivesse intimidade com elas. Assim também é Deus, que Ele tem intimidade conosco. Porém, precisamos avaliar até onde vai a minha intimidade com Deus. E por isso, o discípulo olha e pede a Jesus: ensina. Quero saber como é que tu fazes. Então Jesus dá um itinerário de uma oração perfeita. Primeira coisa é reconhecer a paternidade de Deus em nós. Por isso dizemos: Pai Nosso. Isso foi uma grande novidade naquele tempo. Chamar Deus de Pai. Só quem tem intimidade pode assim o fazer. E Jesus sempre teve intimidade com o Pai. Parava para rezar. O nosso problema é que até nós paramos para rezar, sim, é claro. Porém, precisa acontecer uma tragédia. Precisa acontecer uma enfermidade. Precisa acontecer um assalto, sei lá, tanta coisa, para nos incentivar a parar e rezar. Se não for assim, nós não paramos para rezar. Então nós precisamos reavaliarmos a nossa intimidade com o Pai. E quando nós rezamos, por exemplo, o Pai Nosso,
ficou tão comum a nós, tão comum, que às vezes nós nem sabemos o que falamos. Porque será que nós pronunciamos as palavras com consciência do significado, da importância, do valor de cada palavra pronunciada na oração? Então nós vamos percebendo, amados irmãos, o quanto que nós não estamos rezando. E a oração do Pai Nosso diz, ele ensinando, diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado nos meus lábios, na minha boca, seja o teu nome. Ao pronunciar o nome de Deus, que esse nome seja santificado pelos meus lábios. Venha a nós o teu reino. Venha a nós a tua justiça, a tua misericórdia, a tua compaixão, o teu olhar de bondade. Venha a nós. Perdoa as nossas ofensas. Assim como eu perdoo, nós perdoamos a quem nos ofendeu. Nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Porque quando caímos na tentação, nos afastamos da intimidade com Deus. E você percebe que é uma oração coletiva. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, não venha a mim. Venha a nós. Esse mundo precisa do quê? De Deus, então venha a nós. Venha a nós que fazemos guerra. Venha a nós que prejudicamos os outros. Venha o teu reino a nós, que fazemos maldade, que falamos mal dos outros. Venha a nós. Então, Jesus mostrou um caminho. E é interessante que perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos a quem nos ofendeu. Perceberam aqui? Há uma condição para Deus nos perdoar. Como eu perdoo, Deus me perdoa. Se eu, miserável, fraco, pecador, me abro ao perdão, quanto mais Deus que é santo, santo, santo. Então hoje nós somos provocados pela palavra de Deus para olharmos profundamente a nossa vida, analisarmos a nossa experiência com o Senhor, a nossa vida com o Senhor. E é muito interessante essa oração do Pai Nosso, como eu havia dito antes, né? É uma experiência muito pessoal, íntima, intransferível. Muitas vezes nós queremos nos relacionar com Deus simplesmente quando estamos num desespero, numa situação de dor, numa situação de traição, de decepção, de vexação, de qualquer coisa ruim. Aí nós queremos estarmos com Deus. Mas hoje nós queremos entender que estar com Deus é visceral, é da alma, né? Como havia dito lá no início, meu Deus, se o próprio Jesus quis rezar, necessitou estar com o Pai, por que nós temos dificuldade de rezar? Então, entenda, a oração é tão bela, é tão bonito isso que eu vou dizer agora, porque rezar é um momento tão íntimo, tão pessoal, que só você e Deus experimenta, ninguém mais experimenta. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus amigos, seus vizinhos, seu padre, seu bispo, seu papa, ninguém sente, só você e Deus. É um momento muito íntimo, muito pessoal, muito particular e intransferível.
Então, hoje nós somos provocados por essa oração que Jesus nos ensinou, para que de fato a comunhão com Deus possa acontecer na nossa vida. Meditemos cada palavra que rezamos nessa oração que Ele nos ensinou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de viver a fidelidade a Jesus, que Maria Santíssima, nossa mãe, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.